Saudações esportivas. Eu não queria tocar nesse assunto, mas é um assunto que, infelizmente, a gente tem que falar. A questão de troca de treinadores. A primeira rodada do Campeonato Brasileiro começou domingo passado. Logo após a primeira rodada, houve 3 trocas de técnicos. No meio da semana, mais uma, 4. Ano passado, antes de começar o campeonato, houve uma reunião em que os presidentes de clubes assinaram um documento em que só poderiam trocar de técnico 2 vezes durante o Campeonato Brasileiro. Este ano, o documento não foi validado, ou seja, rasgaram o documento. E aí já começou a troca de técnico, o que não deveria acontecer. Esse ano é um ano mais difícil, serão várias competições juntas, Brasileiro, Libertadores, Copa do Brasil, Sul-Americano, tudo junto. Tem que acabar dia 10 de novembro por causa do Mundial do Catar, que começa dia 21. E os times não terão sossego, principalmente com as longas viagens que a gente sabe que acontecem entre Norte, Nordeste, Norte-Sul, Sul, Leste, Sudeste. Enfim, essas viagens todas que a gente sabe que o Brasil é um continente dentro do outro. E aí então os clubes começam a trocar de treinador. E o mesmo que eles disseram ano passado, desvalorizando os treinadores brasileiros, eles queimaram a língua e agora estão atrás dos treinadores brasileiros. Vamos citar como exemplo o Internacional. O Internacional mandou Abel Braga embora, trouxe um espanhol, o Ramírez, depois o Medina, já mandou os 2 embora, agora está atrás de treinador brasileiro. E pasmem, os nomes mais cotados para assumir o Internacional, isso hoje, domingo, não sei se já tomaram alguma decisão, são Lisca, Cuca, Mano Menezes e Thiago Nunes. 4 treinadores que o próprio Internacional disse ano passado que estavam desatualizados. O Thiago Nunes, quando foi cogitado ano passado, disseram que não queriam, que estava desatualizado. O Mano Menezes também. E inclusive não foi só o Inter, não. Vários clubes do futebol brasileiro disseram isso. E fizeram até uma lista aí de treinadores desatualizados. Incluíram, né, nessa lista Felipão, Vanderlei Luxemburgo, Cuca. Agora eles querem esses treinadores. Agora eles estão querendo esses treinadores que eles consideraram desatualizados. Então, ou seja, está instalada a bagunça e vai durar até o final do Campeonato Brasileiro, porque não tem mais a necessidade ou a obrigação de manter a troca de apenas 2 técnicos. E o que nós podemos esperar disso é isso aí. Perdeu, está fora. Perdeu, está fora. Perdeu, está fora. Isso vai acontecer, se já acontecia antes. Há quantos anos a gente vem batendo na tecla da troca de treinadores, da falta de respeito com os técnicos, de calendário, de uma uniformidade no calendário do futebol brasileiro. Quantos anos? Desde 1970 em Aracide Almeida. Passaram-se vários presidentes pela CBF, CBD, e nenhum deles tomou nenhuma atitude. O único que quis tomar atitude não ficou, que foi exatamente o ex-presidente da federação, carioca Otávio Pinto Guimarães. Foi tirado assim de uma forma grotesca. E nenhum deles tomou atitude. E a gente vem falando há 40, 45 anos sobre campeonato, sobre troca de treinadores. O que o Abel Ferreira falou uma vez numa entrevista, que nós não valorizamos aquilo que é nosso, ele tem razão. Porque hoje a Série A do Campeonato Brasileiro tem 9 treinadores estrangeiros. Não sou contra, pelo amor de Deus, não sou contra. Mas então também eu não posso admitir que um clube que diz que o treinador brasileiro é desatualizado, é desinformado, contrata um espanhol, ou um português, ou um argentino, depois, quando vê que não dá certo, chama um brasileiro outra vez. Então tem que ter uma coerência, o que não está havendo hoje. Os dirigentes de futebol brasileiro não têm coerência. Essa é a realidade nossa hoje. Nós temos hoje 3 times no país, Palmeiras, Atlético Mineiro e Flamengo, que a gente pode dizer que tem planejamento. O resto não tem. O Botafogo está surgindo aí agora com
com a SAF, o Cruzeiro também, o Santos está a caminho disso, mas ainda não se viu nada, não tem planejamento. Tanto que o Botafogo foi eliminado do estadual, já era SAF, o Cruzeiro também perdeu para o Atlético Mineiro ao final do Mineirão. Então, é a questão de planejamento, é a questão de botar a cabeça para funcionar e ver que jogador de futebol não é máquina, que comissão técnica tem que ter tempo para planejar. E se começar essa história de perder na primeira rodada, 4 treinadores foram dispensados. A primeira, são 38. Vamos ver o que vai acontecer até o final do campeonato, que termina em novembro. Esse ano é, inclusive, pior, porque termina antes. Se normalmente era 5 de dezembro, esse ano vai terminar 10 de novembro, por causa da Copa do Mundo. Então, o que falta à CBF é... Eu já disse outro dia aqui, para mim a CBF tinha que acabar. Agora, a tal liga também tem que ser melhor planejada, e eu vou falar nisso amanhã, porque eu vou tocar num outro assunto. Paz e bem.